Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia num pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Ele vai pagar essa conta. Gente, eu vou falar o que não é digno. Fala, guerreiros, é segunda-feira e a gente já tem que aguentar essa aqui que é inacreditável. O governador da Bahia do PT, ele disse que o Bolsonaro merece ser jogado de retroescavadeira numa vala. Gente, isso aqui é inadmissível, é inacreditável, isso é nojento, é repugnante, é desumano. E aí, o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender? Vai derrubar as redes sociais do sujeito por discurso de ódio? Ele vai incluir nos inquéritos? Bem-vindos ao Poder na Política. Hoje vamos falar de um caso que chocou o Brasil e expôs mais uma vez os perigos da polarização e da irresponsabilidade no discurso público. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, causou revolta ao sugerir em um discurso que Jair Bolsonaro e seus 58 milhões de eleitores deveriam ser levados para a vala com uma retroescavadeira. Sim, você ouviu direito, um governador de um grande estado brasileiro falando em eliminar opositores políticos e seus apoiadores. Uma fala que, segundo o ex-procurador Deltan Dallagnol, não foi aplaudida nem pela esquerda, que antes celebrava partes do discurso. Aqui no Poder na Política, a gente mergulha a fundo nessa história, analisa o contexto e cobra respostas. Vamos aos fatos. Primeiro, a gravidade da fala. Como pode um líder eleito, responsável por mais de 14 milhões de baianos, incitar o ódio dessa forma? Deltan Dallagnol, em sua análise, chamou a declaração de indigna, ultrajante, nojenta e com razão. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia num pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Ele vai pagar essa conta. Gente, eu vou falar o que não é digno. Dizer que 58 milhões de eleitores, só por pensarem diferente, merecem ser jogados na vala, não é só uma afronta à democracia. É uma violação dos princípios mais básicos de humanidade. E o mais chocante, até setores da esquerda, que inicialmente aplaudiam Jerônimo, ficaram em silêncio. Porque isso não é sobre direita ou esquerda. Isso é sobre civilidade, sobre o limite que nenhum líder público deveria cruzar. A fala de Jerônimo não é um caso isolado. Ela reflete um Brasil dividido, onde o discurso de ódio tem ganhado espaço. Deltan faz uma comparação forte. Lembra práticas autoritárias do passado, como as da Segunda Guerra Mundial. É uma hipérbole? Talvez, mas serve para nos alertar. Palavras têm peso. Quando um governador fala em vala e retroescavadeira, ele normaliza a ideia de desumanizar adversários. E a história nos ensina que discursos assim podem abrir portas para a violência. No Poder na Política, a gente não aceita isso calado. Essa fala precisa de consequências. E as consequências já estão em movimento. A oposição na Bahia reagiu rápido. Deputados estaduais do PL, como Diego Castro e Leandro de Jesus, prometeram medidas judiciais. Diego Castro já encaminhou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que a fala de Jerônimo ultrapassa o discurso político e ameaça a integridade de opositores. Leandro de Jesus também garantiu ações legais. E aqui entra a provocação de Deltan. Será que o ministro Alexandre de Moraes, tão ativo em inquéritos contra fake news e atos antidemocráticos, vai agir com a mesma energia contra o governador? Ou será que o combate a discursos de ódio tem lado? Essa é a pergunta que ecoa nas redes e que a gente traz para o debate. Mas, enquanto Jerônimo gasta energia com discursos inflamados, a Bahia enfrenta uma crise muito mais urgente: a violência. E é aqui que o governador deveria estar focado. Vamos aos números, porque os dados não mentem. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia lidera o ranking de homicídios no Brasil, com 6.659 mortes violentas em 2022. No primeiro semestre de 2025, já são mais de 1.000 homicídios dolosos. Segundo a CNN, 6 das 10 cidades mais violentas do país estão na Bahia: Santo Antônio de Jesus, Jequié, Simões Filho, Camaçari, Juazeiro e Eunápolis. A taxa de homicídios em Santo Antônio de Jesus chega a 94,1 por 100 mil habitantes. É um cenário de guerra. E tem mais: a Bahia tem a polícia mais letal do Brasil.
Em 2024, foram 1.557 mortes e intervenções policiais, 22% do total nacional. Jequié, por exemplo, é o município onde a polícia mais mata, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por trás desses números estão vidas perdidas, famílias destruídas e uma política de segurança que insiste no confronto. Facções como o Comando Vermelho e o PCC disputam territórios, enquanto o governo estadual não consegue romper o ciclo de violência. Jerônimo, onde estão as soluções? O governo da Bahia até fala em esforços, contratação de 3.200 policiais, apreensão de 80 fuzis e 9.000 armas de fogo, criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado com a Polícia Federal. Mas especialistas, como o sociólogo Antônio Lima e o professor Samuel Vida, alertam. A estratégia de confronto só alimenta mais violência. Falta investimento em prevenção, em educação, em políticas sociais. Câmeras corporais para policiais, anunciadas, mas ainda não implementadas em larga escala. Transparência nos dados de segurança, quase inexistente. Jerônimo, o povo baiano merece mais do que promessas. Essa história toda nos deixa uma lição. A fala de Jerônimo compromete a imagem do PT, que sempre se vendeu como defensor dos direitos humanos. Mas mais do que isso, ela joga lenha na fogueira da polarização. Deltan acerta ao cobrar foco na segurança, mas também precisamos tomar cuidado. Rotular essa fala como idolatria esquerdista pode cair na mesma armadilha que criticamos: generalizar e dividir. O próprio Deltan reconhece que até a esquerda rejeitou o discurso. O problema não é um partido, é a irresponsabilidade de um líder que perdeu o senso de responsabilidade. No poder na política, a gente acredita que política é sobre construir, não destruir. Jerônimo precisa ser cobrado, sim. A denúncia ao STF é um passo, mas a Bahia precisa de mais. Políticas públicas que salvem vidas, que protejam policiais e cidadãos, que enfrentem a violência com inteligência, não com bravatas. E o Brasil precisa de líderes que unam, não que incitem o ódio. Essa fala de Jerônimo é um alerta. Palavras importam e a responsabilidade de um governador vai muito além de discursos inflamados. E agora, queremos ouvir você. O que achou dessa fala do governador Jerônimo? Que medidas ele deveria tomar para combater a violência na Bahia? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas entrem nesse debate. Porque aqui, no Poder na Política, a gente não se cala. A gente cobra, informa e constrói um Brasil melhor. Juntos. Até a próxima.